Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Bom, na aula de hoje a gente vai estar aí corrigindo, né, a ficha de exercício aí anterior referente à regra de 3. Lembrando que nessa ficha de exercício que eu trouxe para vocês é referente a ficha de exercício é referente à regra de 3 simples, tá certo? O que a gente está abordando aqui são as diferenças de analisar as grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá ok? Então nessa primeira questão diz o seguinte: uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 kg de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 kg de cana, tá ok? Então nós temos duas variáveis, litros de álcool e a massa referente à cana-de-açúcar. Então eu organizei aqui, né, as duas colunas, quilogramas referente à cana-de-açúcar e litros de álcool. E aí ficou dessa forma aqui a nossa tabela. 6.000 quilogramas de cana-de-açúcar produz 500 litros de álcool e 15.000 quilogramas de cana-de-açúcar produz uma quantidade X de álcool que nós não sabemos. Então a gente vai para aquela análise das grandezas. A seta virada para o X e a outra seta a gente vai ver se vai ficar igual à coluna do X ou o contrário. Se nós analisarmos aqui, 6.000 kg de cana-de-açúcar produz 500 litros de álcool. 15.000, se eu estou aumentando a quantidade de cana-de-açúcar, consequentemente minha produção de álcool também vai aumentar. Então veja que ambas as colunas aqui, elas aumentam. Consequentemente, a outra seta vai ficar igual à seta do X, porque mostra que as grandezas são diretamente proporcionais. Já que nós temos grandezas diretamente proporcionais, a gente vai multiplicar, cruzando aqui os termos, nós temos aí grandezas diretamente proporcionais, tá ok? Então a gente tem aqui, 6.000 vezes x igual a 15.000 vezes 500. Multiplicando 6.000 vezes x, 6.000x, e multiplicando aqui 15.000 vezes 500, dá 7.500.000. 6.000 está multiplicando, passamos dividindo. E aqui, para facilitar, nós podemos cortar aí, né, a quantidade de zeros. Então, nós temos aí, no caso, 3 zeros embaixo, 3 zeros em cima, nós cortamos. Ficamos aqui com 7.500 dividido por 6. 7.500 dividido por 6 vai dar 1.250. Isso quer dizer que para 15.000 quilos de cana-de-açúcar, nessa situação, consegue-se produzir 1.250 litros de álcool. Tá ok? Então, isso aí é a resolução da nossa primeira questão. Vamos aí para a segunda questão. A segunda questão nos diz o seguinte: um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos serão necessários? Então vamos analisar quantos tijolos serão necessários para produzir o mesmo muro, agora com 30 metros. Então nós temos aqui a metragem do muro e a quantidade de tijolos. Sabemos que com um muro de 12 metros são necessários 2.160 tijolos. Um muro de 30 metros, veja, agora a gente está aumentando o muro. Consequentemente, a quantidade de tijolos que vai ser usado, é lógico que tem que ser maior. Então, já antecipando aqui, perceba que a coluna dos tijolos vai aumentar, porque a metragem do muro aumenta. Então, as duas grandezas estão aumentando. Então, a segunda seta tem que ser igual à primeira seta. Novamente, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Vamos multiplicar isso aqui, cruzando esses termos, tá certo? E aí nós temos 12 vezes x igual a 30 vezes 2.160, tá ok? Então, multiplicamos, cruzando aqui os termos. 12 vezes x, 12x. 30 vezes 2.160 dá 64.800. 12 está multiplicando, passamos aí dividindo.
Nesse caso, nós não temos os zeros aqui para poder cortar. Vamos aí dividir. Dividindo, nós temos aí 5.400 tijolos. Vejam que a quantidade de tijolos aí mais do que dobrou. Logicamente, né, se a gente for observar, o muro também mais do que dobrou, porque era de 12 metros, passou a 30 metros. Então, você vê que a lógica do enunciado ela está bem encaixada, está tudo direitinho, tá ok? Terceira questão. Aplicando R$500 na poupança, o valor dos juros em um mês seria de R$ 2,50. Caso seja aplicado R$ 2.100 no mesmo mês, qual seria o valor dos juros? Então, nós temos aí uma relação entre a aplicação, né, o que está se guardando, e os juros que está gerando em cima daquela aplicação. Então, nós temos a seguinte relação. R$500 aplicado, rende de juro R$ 2,50. Aplicando R$ 2.100, já adiantando aqui a seta do X, ó, se eu estou aplicando um valor maior, é lógico que os juros vai ser maior também, porque eu estou investindo mais dinheiro, eu estou aplicando mais dinheiro. Então, consequentemente, os juros zerado aqui, ele vai ser maior, né? Então, esse X aqui ele vai ser maior que 2,50. Novamente, as duas colunas estão aumentando. Então, a seta novamente igual à seta do X. Temos aqui grandezas diretamente proporcionais. Multiplicamos aqui cruzando os termos. Tá ok? Então, nós vamos ter 500 vezes x igual 2.100 vezes 2,50. 500 vezes x dá 500x, 2.100 vezes 2,50 dá 5.250. 500 está multiplicando, passei aqui dividindo, 0 e 0 no final a gente pode cortar. Temos aí 525 dividido por 50, que corresponde a 10,50, ou seja, R$10,50 é o que vai render de juros aplicando aí R$ 2.100, tá ok? A quarta questão é: uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas? A mesma quantidade de provas, só que agora 30 professores fazendo esse trabalho, exercendo esse trabalho. Então, nós temos aqui quantidade de professores e os dias que estão levando para fazer a correção da prova, tá certo? Então, nós temos 5 professores gastam 12 dias, 30 professores gastam aí X dias. Entendam que a quantidade de provas que está sendo corrigida é a mesma, isso não está mudando não, tá certo? O que a gente precisa levar em consideração nesse caso é que a quantidade de pessoas para exercer aquele trabalho agora aumentou. Então, se agora eu passei a ter 30 professores corrigindo a mesma quantidade de provas, é lógico que agora vai gastar menos tempo. A quantidade de tempo vai ser menor, porque agora eu tenho mais gente trabalhando. Então, percebe que a coluna dos professores aumentou de 5 para 30. Só que a coluna dos dias não vai aumentar, ela vai diminuir, porque agora mais gente trabalhando para corrigir as provas, elas vão ser corrigidas mais rápido. Então, esse X é um valor menor que 12. Então, uma coluna está aumentando, uma coluna está diminuindo, essa outra seta vai ter que ficar aí o contrário da seta do X, implicando no fato de que, nesse caso, nós temos grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Como são grandezas inversamente proporcionais, eu posso multiplicar aqui as colunas de forma reta e não fazer a proporção cruzando os termos. Então, aqui eu vou ter 30 vezes x igual a 5 vezes 12. 30 vezes x, 30x. 5 vezes 12, 60. 30 está multiplicando, passamos dividindo. 0 e 0 no final podemos cortar. 6 dividido por 3 igual a 2. Então, veja que eram 12 dias que os 5 professores levariam para corrigir uma quantidade de provas. Aumentando para 30 professores, essa redução aí cai para 2 dias. Então, veja que
está coerente com a análise que nós fizemos aqui do enunciado. Aumentou a quantidade de profissionais, diminuiu o tempo que seria gasto para fazer a correção das provas. Tá ok? E a quinta e última questão: em uma panificadora são produzidos 90 pães de 15 gramas cada um. Caso queira produzir pães de 10 gramas, quantos iremos obter? Então, nós vamos analisar a seguinte situação. Nós temos aqui quantidade de pães e o peso, que no caso está sendo dado em gramas. Para a produção de 90 pães de 15 gramas, né? Veja, uma panificadora são produzidos 90 pães de 15 gramas. Se agora a gente reduzir os pães para 10 gramas, a gente está diminuindo a massa, o peso, né, do pão. A gente tem ali uma quantidade de ingredientes para fazer os pães. Se a gente está diminuindo agora a massa aqui, o peso do pão, dá para fazer menos ou dá para fazer mais pães? Consequentemente, se eu diminuo o peso do pão, eu vou conseguir fazer mais. Então, percebe aqui que esse X aqui vai ser maior que 90. Que consegue se fazer 90 se os pães forem de 15 gramas. Mas a partir do momento que eu diminuo a massa do pão, consequentemente eu consigo fazer mais de 90. Então esse X aqui vai ser maior que 90. Ou seja, essa coluna aqui está aumentando. Só que se você for analisar a coluna aqui da massa, veja que diminuiu. Era 15, passou para 10. Como uma coluna está diminuindo e a outra está aumentando, setas contrárias, temos aí grandezas inversamente proporcionais. Tá ok? Então nós multiplicamos reto e não cruzando os termos. Então nós vamos ter 10 vezes x igual a 15 vezes 90. 10 vezes x, 10x. 15 vezes 90, 1350. 10 está multiplicando, passamos dividindo. 1350 dividido por 10, né? Podemos cortar os zeros e aí ficou fácil, né? Resposta: 135 pães. Então percebemos aí que realmente diminuindo a massa do pão, o peso, né? Consequentemente, nós conseguimos produzir mais pães. Tá ok? Então com isso nós chegamos aí ao final da correção desse exercício. Se por acaso ficou ainda alguma dúvida, é só entrar em contato aí comigo que assim que possível a gente vai estar esclarecendo e tirando aí suas dúvidas, tá certo? Então eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus, um forte abraço para todos e até mais.